Pastor Jefferson, chega mais. Quero pedir a mão de vocês emprestada mais uma vez para nós abençoarmos a vida do nosso pastor. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida do pastor Jefferson. Senhor, nós te louvamos pela vida do nosso pastor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor hoje venha enchê-lo de uma forma diferenciada. Usa ele, Senhor Jesus, do jeitinho que ele é, na forma com que ele se conduz, Pai. Mas que ele venha, Senhor Jesus, ser um instrumento ousado nas tuas mãos hoje. Pai, em nome de Jesus, usa ele com autoridade, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Jefferson. Amém. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Que bênção estamos aqui hoje à noite, que privilégio, que prazer. Uma noite gostosa, mais fria um pouquinho, né? Eu sou difícil pregar de terno, porque geralmente eu sou demais, eu transpiro demais, né? E hoje eu fiz a tentativa de pregar com terno. Vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Mas se eu suar um pouquinho, já tiro aqui, acabou e pronto, né? Eu sou uma pessoa que toma banho gelado e já sai suado do banheiro. Eu transpiro demais. E por isso que dificilmente eu uso o terno. Embora eu goste, acho elegante, né? Mas não é muito a minha praia e o meu jeito, né? Mas tá bom, estamos aqui reunidos. Quero aqui em especial cumprimentar o meu irmão Tiago, né? Deus abençoe. Nos serviu muito tempo, né? Nesta casa, quando éramos em outro lugar. Portador de uma das mais belas vozes que já cantou em cima desse altar, né? Quem sabe, né? Vamos deixar em off na mão do Senhor, né? Aquecer o nosso coração com aquilo que Ele sabe fazer para o Senhor. Amados, eu quero trabalhar com vocês o texto hoje de Números, capítulo 27. Abra a tua Bíblia, por favor. Livro de Números, capítulo 27, para a nossa meditação. Números, capítulo 27. Eu quero ratificar aqui o fato de você participar da escola bíblica dominical que nós começamos aqui, já é o terceiro domingo. Temos mais de 100 pessoas aqui estudando a Bíblia de domingo de manhã às 8 horas da manhã. Se você chegar às 7h30, tem um presente, pão com manteiga você vai ganhar e café. Então, café com leite, pão com manteiga e chá teve hoje cedo, né? Então foi bênção, né? Você que gosta de pão com manteiga, né? Já é um estímulo para você levantar, né? E aí você vem e estuda a palavra de Deus. Tanto é que alguns irmãos estão adotando um pouco mais os cultos da manhã, porque já vem para a escola bíblica, às vezes já fica para amanhã também. Então tem alguns irmãos que estão assim, ainda fazendo esse tipo de experimento. Por isso que tem alguns buracos que ficam aqui no culto da noite também. Embora a nossa igreja não enche nos cultos ainda, né? Mas devido a isso. Números, capítulo 27, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Pois é, vamos lá. Verso 1 em diante diz assim o texto da minha tradução. Então, vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai no meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, então a sua herança dareis ao irmão dele, aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança
ao parente mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Somente até aí. Caso queira ficar com a Bíblia aberta, acho que é importante para toda didática, senão faça como queira. Toda atenção à palavra agora. É um texto difícil de explicar. Eu já ministrei há muito tempo atrás, de forma mais crua, e eu vou tentar clarificar esse texto aqui a respeito do que está acontecendo. Esse episódio, ele aconteceu aproximadamente no ano 1460, 1450, talvez até 1430 ou 40 antes de Cristo. Nesses dias, Moisés estava com mais de 80 anos de idade, talvez uns 100 anos, cento e poucos anos. E ele está conduzindo o povo no deserto. Quando Moisés tinha 80 anos de idade, ele vai liberar, Deus vai usá-lo para libertar 3 milhões de hebreus das garras do império do Egito, liderado por Faraó. Então, quando eles saem do Egito, eles entram no deserto, eles chegam ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, eles vão ficar aproximadamente quase 2 anos naquele lugar. No Monte Sinai, Moisés sobe aquela montanha. Quem estava no pé da montanha viu os estrondos de relâmpagos, trovões, né? Uma tempestade forte, e aquilo trazia medo. Conforme Moisés subia a montanha e ficava mais perto do topo, Moisés conseguia interpretar que os raios e trovões eram a voz de Deus falando com o povo. Então, quanto mais Moisés se aproximava de Deus, mais ele tinha a percepção do que Deus estava falando. E Deus havia dado uma ordem para Moisés: suba o monte, porque eu vou dar a lei ao povo. E ele subiu o monte, e lá Deus vai dar para ele as 2 tábuas da lei, que nós chamamos de 10 mandamentos ou decálogo. E lá o Senhor começa a inspirar Moisés, e vai dar mais 603 leis, num total de 613 leis para o povo hebreu. Então, uma nação, para ser uma nação, precisa ter pelo menos 3 coisas: povo, leis e terra. No Egito eles criaram o povo. José, quando vai para o Egito, e ele lidera o Egito, e aí o seu pai Jacó vai com o povo para o Egito, por causa da seca que existia, da falta de alimento e mantimento. 70 pessoas da família de José vão para o Egito, e lá eles ficam, viram 4 gerações, e essas 70 pessoas se transformam em 3 milhões de judeus. E interessante que agora já tem nação, mas eles não têm leis, é um povo escravo ainda. Quando Deus usa Moisés para ministrar as 10 pragas do Egito, o povo é liberado por Faraó, debaixo da mão poderosa de Deus, e o povo então vai começar a caminhar no deserto, para chegar à tão sonhada terra prometida, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. E quando eles saem do Egito, estacionam no Monte Sinai, e Deus vai dar para eles as leis de conduta, para que quando chegasse lá nas terras de Canaã, essas leis pudessem ser aplicadas, e eles pudessem ter um norte e um rumo de como conviver em comunidade civil dentro das terras de Canaã. E agora, recebendo a lei, eles começam a caminhar pelo deserto. Mas lembra que Moisés havia mandado 12 espias para espiar a terra? Os 12 voltam com cachos de uva que 2 pessoas precisam carregar. Já pensou? Gente, eu gosto demais de uva, acho que você também pode gostar, né? Eles carregavam um cacho de uva em 2 pessoas. Hoje você carrega uma caixa de uva numa mão só. As uvas, eles amarravam em bastão, e um de um lado e outro do outro, e eles iam trazendo um cacho de uva só. Eu não sei se a uva era do tamanho de, sei lá o que, jabuticaba, de melancia, né? Uva-lancia, não sei, alguma coisa assim. Ou se as uvas eram pequenas, mas o cacho era gigantesco, não sei, alguma coisa assim, mas era pesado, porque 2 homens precisavam carregar. E eles vêm trazendo as notícias. 10 espias disse: Moisés, tem muitos gigantes naquela terra, dá medo. Nós, aos olhos deles, somos gafanhotos, e nós nos sentimos como gafanhotos. Deixa quieto esse negócio de terra prometida, deixa essa conquista para lá. E esses 10 espias colocam medo, pavor no coração do povo. Enquanto isso, 2 espias vão contra a notícia dos negativos, Josué e Caleb. Não, tem gigante sim,
Eles são grandes sim, mas a terra é boa. A terra mana leite, mana mel. Se a gente for fiel, Deus vai dar. Se a gente servir ao Senhor, Deus vai batalhar por nós. E os dois espias ali, Josué e Caleb, lutam para motivar o povo. Mas a maioria negativa tende ao lado daqueles que botaram medo no coração deles. E Deus então, se sentindo traído, ou no coração do povo, desconfiavam de que Deus poderia dar aquela terra para eles. Então Deus decide rejeitar aquela geração. E Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo. Só vai entrar na terra de Canaã pessoas de 20 anos para baixo. De 20 para cima, eu vou matar todos eles. E a caminhada que deveria durar 40 dias, Deus agora, a cada dia, acrescenta um ano. E Deus então vai estabelecer 40 anos de caminhada no deserto, com coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, para aquecer e trazer sombra ao povo e protegê-los. E eles caminhariam rotativamente no deserto até toda aquela geração falecer. Já tinha povo, já tinha lei, mas não existia fidelidade, não tinham terra ainda. Era a última bênção de Deus para que eles pudessem ser transformados em nação. E no meio dessas pessoas que viviam de 20 anos para cima, existia um homem chamado Zelofeade. Zelofeade era filho de Éfer, filho de Maquir, filho de Gileade. Ele era filho de Manassés, ou seja, da tribo de Manassés. Das 12 tribos de Israel, uma delas se chamava Manassés. Manassés era um dos filhos de José, que governou o Egito. Então, Zelofeade tinha mais de 20 anos de idade, talvez 30, 40 anos de idade. E a Bíblia diz que ele tinha 5 filhas. E essas 5 filhas se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então, Zelofeade, caminhando no deserto junto com os seus irmãos, no período de 40 anos, ele também vai falecer no deserto sem ver a promessa. Mas mesmo sem ver a promessa, ele foi injetando fé no coração das suas filhas. Ele teve a primeira filha no deserto, a segunda filha no deserto, a terceira filha no deserto, a quarta filha no deserto, a quinta filha no deserto. E ele vai ter essas 5 mulheres, talvez lindas e belas. Só que o sonho de todo casal era ter pelo menos um filho homem, porque só poderia herdar a terra se tivesse filho do sexo masculino. As mulheres não tinham muito moral na época. As mulheres só tinham valor se elas conseguissem gerar filhos. Então mulher não tinha muito poder civil, eram amadas pelos seus maridos, mas não tinham poder de voz na sociedade. Então agora, com a morte de Zelofeade, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza não teriam direito à terra, porque no meio daquelas 613 leis que Deus havia dado a eles, existia uma lei chamada Lei do Levirato, Lei do Levir, ou seja, Lei dos irmãos do morto. A Lei do Levirato dizia o seguinte: todo homem que tivesse filho homem, a herança da terra se passaria ao homem da casa, que era filho. Mas se tivesse somente mulheres, elas não herdariam a terra. Deus havia colocado um decreto dessa forma para nortear a conduta da nação, para que eles pudessem ter um norte comportamental, civil e social. Agora, essa lei abre um precedente e acaba tirando de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza o direito de ter uma chácara, o direito de ter um sítio, o direito de ter uma fazenda, o direito de ter uma terra. E sem esse direito, essas mulheres agora passariam a servir outras pessoas, outras famílias, trabalhando com o serviço braçal, sem ter o direito de prosperar. Quando Zelofeade morre, e elas continuam caminhando no deserto, elas estão guardando essa informação dentro dela. Elas sabem da lei do levirato. Elas aprenderam sobre essa lei com Moisés e aprenderam com o seu pai, que ensinava para os filhos o catecismo, a EBD, a escola bíblica no coração das meninas. E elas absorveram e aprenderam a conhecer o Deus verdadeiro. Só que uma das leis, um dos decretos,
nesse momento, diante desse acontecimento, trabalhavam por elas negativamente. Agora, elas então se juntam e começam a conversar entre elas sobre o que poderia ser feito para mudar essa situação. E eu fiz muito bem a lição de casa, e eu estudei sobre os 5 nomes dessas 5 filhas de Zelofeade. Primeiro, a palavra ou o nome Zelofeade significa sombra ou abrigo, mas a ideia é abrigo do pavor, sombra do pavor. Então Zelofeade significa sombra, sombra no sentido de proteção do pavor. Sabe, irmão, uma das coisas que nós precisamos ser para os nossos filhos é Zelofeade, não ficar colocando medo no coração dos nossos filhos. Esse dia atrás uma barata apareceu lá em casa, né? E o Miguel, deu aquele grito fino, falou, não gostei. Falei, Miguel, você é filho, menino, com algo sobrando entre o vão das pernas. Engrossa essa voz, menino. O que aconteceu? Uma barata. Mas ele fica tão perto da mãe dele, que a mãe dele tem pavor de barata. Eu entendo a minha esposa, mas eu não entendo ele ter gritado por isso. E eu falei, vou resolver essa situação. Você vai matar a barata. Eu tenho medo. Vai perder hoje o medo da barata. Pega o chinelo, pega o rodo, pega e vai para cima dela. E ele foi lá no banheiro, ele olhou, alguma coisa assim, a barata sumiu. Eu falei, eu tenho que... E a minha esposa, se você não achar essa barata, eu vou dormir fora de casa. Eu quase estava dando chave do carro, falei, pois não, pode dormir no carro. Que eu vou dormir de transversal na minha cama. King, né? Uma bênção. Sem receber as cotoveladas dela, né? E as pesadas. E eu fui procurar a barata e eu achei. Gente, a bicha era assim, ó. Né? É assim o corpo. Aí aumenta as antenas. Aí, como a gente gosta de usar hipérbole, você potencializa. A barata parecia um sapo boi. Só que ela entrou bem no vão do box. E o box estava aberto. E eu falei, não preciso nem relar nela. Eu tento bater a barata bem devagar, para ela não ficar melada no chão, né? Então eu bato na cabecinha, tento bater ali, dou um tapinha, uma coisinha para bater, para pegar na anteninha e jogar fora e não melar muito o chão. Mas a bicha não morre batendo fraco. Tem que bater forte. Se não escutar o estralinho dela abrindo, a bicha não morre. Mas eu peguei então o box do lado de lá, o lado de cá, e apertei, e o box é flexível, né? E bênção, matei e coloquei. O que eu quero dizer com isso é que eu não gostei do meu menino ter medo de barata. Ou seja, Zelofeade, a palavra Zelofeade significa sombra, abrigo do pavor. Ou seja, aquele que protege dos medos excessivos. Não tem problema você ter medo. O que você não pode é ter medo excessivo. Uma vez a minha mãe, quando a Camila era pequena, ela falou, Camila, não vai aí. Por quê? Porque o homem sem cabeça está aí. Falei, filha, pode ir lá que não tem homem sem cabeça, coisa nenhuma. A minha mãe olhou assim, ué. Eu falei, mãe, eu não vou criar minha filha com mula sem cabeça, saci pererê, curupira e mula sem cabeça e o homem do saco. Já basta a senhora ter falado isso para mim, e eu sempre tive medo de andar no meio do mato, medo do escuro, medo de um monte de coisa, quando assistia Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro, onde o Chico Anísio ali naquela imagem, né? Coisa do tempo do Zé Urias e do seu Ayrton também. E eu peguei medo do escuro, até 17 anos de idade tinha medo do escuro. Era o pavor. Então eu decidi não ensinar isso para minhas filhas. É um sapo, mata, ou pega, ou joga fora, ou põe na pá e faz ele voar por cima. Eu não sei. Não tem problema ter medo, mas eu não quero que ninguém tenha pavor nessa casa. O pavor cria instabilidade no seu coração. O pavor bagunça a sua vida. Zelofeade criou muito bem as suas filhas. Zelofeade, ele protegeu as suas filhas de viver uma vida de pavor. Talvez ele ensinava para ela, minhas filhas, não tem problema ter medo, mas não tenha pavor. E ele já começa a criar as filhas dele, colocando nomes de coragem. Olha o significado do nome das 5 filhas de Zelofeade. A primeira filha, qual é o nome dela?
Macla. Se quiser colocar o versículo 1 aqui para a gente, na parte final, nos ajuda os irmãos a observar melhor. A palavra macla, o nome, cadê macla? Macla significa determinação. Olha só, é isso? Não, desculpa, confiança. Macla significa confiança. Então quando essa menina nasceu, uma bela menina, você vai se chamar Confiança. Você vai ser uma menina de confiança. Aí veio a segunda, nasceu a segunda menina. Qual o nome dela? Noa. A palavra Noa significa determinação. Nasceu a segunda menina, fala, o seu nome vai ser determinação. Daqui a pouco a esposa dele engravida de novo. Nasce esperando o menino. Cadê o menino? E o menino vem a menina. Qual o nome da terceira menina? Ogla. A palavra ogla significa não anda com os pés amarrados. Você vai ficar, quando você barra o cadarço do tênis, não, vai ter liberdade para ir para lá, para cá, vai ser uma pessoa livre. Ele colocou o nome da filha dele de liberdade. Não tem pés amarrados, vai aonde quiser. Coitado do marido, isso, que ela casaria. Vou para a feira, vou para o shopping, vou para a praia, vai, sem cartão de crédito. Aí você solta e liberdade. É a Noa, Ogla. Aí nasceu a terceira menina, nome Milca. O nome Milca significa autoridade. Essa menina, eu acho que ela já nasceu assim, ó. Gostei do rosto dela. Vai se chamar Autoridade. E colocou o nome da menina de Autoridade Amorim da Silva. Daqui a pouco, a mulher engravida de novo. Vai nascer a quinta filha. E o nome da quinta é Tirza. E a palavra Tirza significa prazer. Então, olha os nomes que ele colocou nas suas 5 filhas. Macla, confiança. Noa, determinação. Ogla, não anda com os pés amarrados. Milca, autoridade. Tirza, prazer. Então agora a confiança começa a conversar com determinação. Determinação começa a bater um papo com aquela que tem liberdade nos pés. A que tem liberdade nos pés começa a bater um papo com autoridade. E a autoridade começa a bater um papo com prazer. Elas se juntam e falam, nós temos que dar um jeito nessa lei. Esse decreto é injusto com a gente. Nosso pai morreu, não deu tempo de ter filho. Deus matou ele no deserto. O nosso pai nunca foi rebelde. Não estava na rebeldia de Corá. Vamos falar com Moisés então. E aí, confiança? Não, eu confio, vamos falar com Moisés. E você, Noa? Sim, eu sou a determinação, eu determino que nós vamos falar com Moisés. E a outra, e aí, que não tem os pés amarrados? Não, deixa que eu vou, porque nada me segura. E daqui a pouco vão conversar com Milca. E aí, Milca? Não, eu deixo que eu falo, porque eu falo com autoridade. E aí vai falar, e você, Tirza? Não, eu vou ser o prazer, porque as coisas vão acontecer, e eu vou ter a alegria de ter a resposta vinda até mim, daquilo que nós vamos conversar com Moisés e com Deus. E elas então vão até Moisés e juntam então confiança, determinação, liberdade dos pés, autoridade e prazer. Chegam lá e vão bater um papo com Moisés. Versículo 2. Apresentaram-se diante de Moisés Eleazar, que era o sacerdote, diante dos príncipes, diante de todo o povo, à porta da congregação. A congregação era uma tenda fora das tendas. Então existia as tendas das 12 tribos de Israel, que ficavam em volta da montanha. E tinha a tenda da congregação, que era um pouco deslocado das tendas menores, onde cada um morava. E essa tenda servia para Moisés falar com Deus, ou para Moisés julgar as questões do povo. Era um tipo de fórum da época. E agora, a confiança, a determinação, a liberdade dos pés, a autoridade e o prazer, decide peitar Moisés. E quando ela chega, ela queremos falar com Moisés. As 5 mulheradas, Eleazar já olha assim, os príncipes já olham, e diz a Bíblia que falaram diante de todo o povo. Não é que todo mundo ficava olhando os causos lá não, mas eu acho que 5 mulheres falar com Moisés, eu quero ver essa cena. Cada um foi abandonando a sua tenda e foi lá. Fala, vamos ver o que vai acontecer. E lotou de gente em volta da tenda. E alguém chega para elas e fala, Moisés vai atender vocês agora. Moisés sai da tenda e vai conversar
com a confiança, com a determinação, com os pés livres, com a autoridade e com o prazer. E elas vão colocar o caso delas para Moisés. Olha o que elas vão dizer. Versículo 3. Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu nos seus próprios pecados e não teve filhos. Deixa eu parar por aqui. Olha, o nosso pai, ele morreu no deserto. Lembra que Deus falou que ia matar todo mundo de 20 anos para baixo? 20 anos para cima, quer dizer? Meu pai tinha mais de 20. Morreu no deserto. Mas você sabe que meu pai não era rebelde. Muito pelo contrário, meu pai sempre nos protegeu de pavores excessivos, nos ensinando a confiar em Deus e a saber quem é o Senhor, viu, Moisés? E Moisés fica quietinho. E ela vai dizer assim: e o nosso pai morreu nos seus próprios pecados, não nos pecados, né, de algo que ele cometeu, né, é que ele entrou no pacote das pessoas que iam morrer com 20 anos para cima. Mas meu pai não teve culpa em nada disso. E aí, versículo 4. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Só por causa disso, o nome do meu pai vai ser esquecido. Elas estão peitando Moisés. O meu pai, que foi um bom pai, o meu pai que nos deu nomes de vitória, o nosso pai que nos ensinou a não temer excessivamente, que não viver uma vida de pavor, o nosso pai que protegeu o nosso psicológico de tal forma que nós não temos crise de ansiedade, não temos depressão, não temos estresse, não temos inquietação, não temos perturbação da alma, o nosso pai que nos educou muito bem e nos fez amar esse Deus que caminha conosco nessa terra, ele vai ter direito de ter o nome esquecido, porque não teve um filho menino. Elas estão indiretamente já dizendo a Moisés: esse decreto não é justo para conosco. Moisés não tem resposta, porque a força de argumentação das mulheres é muito forte. E a Moisés agora vai responder: dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Final do versículo 4. Moisés, o texto não diz, mas a Bíblia, versículo 5 diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Tudo que as pessoas abriam para Moisés, ele só pensava e pelo senso ele já respondia e julgava. Mas quando vem aquelas mulheres falar com ele, ela, não vou nem me atrever. Bom, eu não vou mudar o decreto de Deus. Não posso fazer isso sem ele falar. Mas também não sou louco de falar, não vou fazer. Porque senão essas 5 mulheres vão voar na minha garganta. Fala: queridas, toma um chazinho, senta ali, calma, deixa eu entrar na tenda, bater um papo com o Pai Celestial, eu já volto, tá bom? Espera um pouquinho. Vai demorar. Não vai demorar não, o papai aqui, eu tenho intimidade, falo com ele face a face, ele está aqui dentro. Já conversamos. E Moisés: Senhor, né? Foi aquelas orações de alguns maridos. Eu tenho medo dessas mulheres, são bravas. Uma chama Tirza, quase Tina. E é o Andrezão orando lá: Senhor, é Albert, né? É a Adriana lá, falando. E elas trouxeram um caso assim. Daqui a pouco o Senhor manifesta na tenda e diz para ele, no versículo 6, disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Ou seja, elas têm razão. Até Deus fala: as mulheres têm razão. Elas têm razão. Eu não sou muito de micagem, mas se o Cláudio Duarte pega isso aqui, ele faz um malabarismo, mas deixa quieto. Elas falam que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Moisés: tá bom, Senhor. Boa resposta. Elas vão se acalmar. Ele abre a tenda, sai lá fora, fala: determinação, venha cá, confiança, venha cá, pés livres, venha cá, autoridade, venha cá, prazer, venha cá. Deus falou comigo agora. E ele disse que vocês têm razão.
Talvez a autoridade fale, mas lógico que nós temos razão. E fala, então o Senhor vai mudar o decreto. Por causa da questão de vocês. O tema da minha mensagem hoje é como mudar os decretos. O que são decretos? Decretos são palavras de sentença contra a tua vida, que vai puxar você a caminhar naquilo. Mas pelo que eu entendo por esse texto, os decretos podem ser mudados. Mas para que os decretos sejam mudados, eu quero destacar hoje 3 coisas que essas mulheres fizeram, que mudou o decreto. Então, o tema da minha mensagem é, repetindo, como mudar um decreto? São 3 respostas, e eu vou liberá-las para você hoje à noite aqui. E quando você ouvir essas 3 respostas, você vai aplicar na sua vida, para mudar talvez decretos de sentenças que existem estabelecidos sobre vocês. Deus havia criado esse decreto, de que as mulheres não poderiam herdar as terras, tinha que ser todos o sexo masculino. Não adianta você querer pensar, será que Deus errou, o homem errou, colocou uma vírgula errada. Não, não é isso. É que Deus permite com que o homem participe com ele na construção de uma sociedade mais justa. Então as leis de Deus não são leis rígidas, são leis flexíveis. Leis flexíveis. Quer ver uma lei flexível aqui? Irmãos, quem deve cuidar da casa? A mulher. Quem deve prover o alimento para casa? O homem. Isso é lei de Deus. Mas tem algumas casas aqui que a mulher ganha mais que o homem, e a mulher sustenta a casa e o homem põe lá o avental e vai lavar e passar e cozinhar. Tem ou não tem? Nem fala se fica com vergonha, fica tranquilo. Pastor, eu estou em pecado por deixar minha mulher trabalhar fora e eu ficar passando pano na casa e tal, e por aquilo. Não, você não está em pecado, fique tranquilo, porque a lei de Deus é flexível. Está tudo bem assim? Não, está tudo bem. Qual é o papel? O homem tem que aprender a administrar o seu dinheiro, mas tem homem que é cabeçudo e precisa da esposa cuidar do dinheiro dele, porque se ele torra tudo, recebeu no 5º dia útil, no 6º não existe mais dinheiro. E aí precisa da mulher ser administrativa. Então, tem leis que Deus estabelece, mas essas leis de Deus não são rígidas. Elas são como os bambus. Enverga, mas não se quebra. Não tem problema. Tem casa que o homem é o que gosta de cuidar da casa. Ele gosta. Tem casas que a mulher que gosta de administrar o dinheiro, e ela faz isso com mais maestria do que o homem. Tem casas que a mulher dirige melhor que o homem. Fiquem quietos, mulheres. Tem casos. Você sabe que foi feita uma estatística em São Paulo? Tem mais, dentro da cidade de São Paulo, tem mais mulheres dirigindo do que homens. E a maioria dos acidentes que acontecem dentro da cidade de São Paulo são homens. Parabéns, mulheres. Mulheres de São Paulo. Prepara uma escolta para mim aqui, André. Então note que as leis de Deus, elas são firmes, mas elas podem ser alteradas. E Deus está tudo bem com isso. Isso não machuca o seu coração. Isso não machuca o seu interior. Isso não leva a uma distorção de caminho de pecado, não tem problema. Tem leis que você coloca que elas podem ser alteradas. Toda a estrutura, aqui na nossa igreja, nós temos o nosso estatuto e temos os regimentos internos da igreja que norteiam o comportamento da igreja. Mas de vez em quando, com o crescimento da igreja, a gente tem que alterar cláusulas de regimento interno. Porque existem leis que não encaixam mais na aplicação de hoje. Aumentou o número, aumentou o jeito, o formato da igreja. Aí você cria outro regimento, abandona aquele ou altera alguns tópicos para a condução da comunidade. Então, elas vão reclamar a Moisés que esse decreto
criado por Moisés e por Deus. Era um decreto que traria um prejuízo para elas. E lembra que eu falei sobre decreto? Decreto é uma sentença sobre você, para conduzir a sua vida dentro dela. Só que se você não está contente com essa sentença, você pode alterá-la. Mas, se fizer essas 3 respostas que eu vou liberar para você hoje à noite. Primeira coisa, para que você consiga alterar um decreto, você precisa, calma, essa não é a resposta que eu vou falar. Você precisa ter um conjunto de sentimentos dentro de você, que é confiança, determinação, liberdade de pés, autoridade e a vontade de ter prazer pelos resultados. No seu interior você deve ser um homem e uma mulher que seja confiante, que tenha determinação, que tenha vontade de ser livre, que tenha autoridade, que é um poder delegado a alguém, e que sinta prazer pelos resultados que você vai receber. Então o conjunto essas 5 mulheres, elas formam um conjunto de atributos que moldam a sua personalidade, para que você tenha liberdade de invocar uma alteração sobre um decreto na tua vida. Então a primeira coisa que essas mulheres fizeram, versículo 2 está documentado isso. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote e diante dos príncipes e diante de todo o povo. Já pensou? 5 mulheres, pobres, caminhando no deserto. Agora vai lá na tenda de Moisés, corta a fila de 3 milhões de hebreus e fala, queremos falar com um líder maior. Já pensou você sair de Montemor, pegar o pau de arara, parar em Campinas, você vai pegar uma outro nome e vai parar lá em Brasília e fala, quero falar com o Lula. 5 mulheres. E você ser atendida ou atendido? Foi isso que elas fizeram. Então o que eu aprendo com elas? Se você quer mudar decretos na tua vida, primeira coisa, você precisa ter ousadia. Essa é a primeira resposta. Ousadia. A palavra ousadia significa coragem. Se você não tiver coragem, a sua vida nunca vai sair disso que você está vivendo. Se você não tiver coragem, você vai ver a mesma vidinha da hiena, do desenho do manda-chuva, que sempre eu falo aqui, ó céus, ó vida, ó azar, cor de rosa, cheio de pontinho preto, né? Que é a hieninha. Se você não tiver coragem, você sempre vai ser o ranzinza dos 7 anões. Se você nunca tiver coragem, você nunca vai mudar a tua história de vida. Sem ousadia, você não consegue mudar a sua vida. E se alguém catar você pelo colarinho e jogar lá na frente para prosperar, a sua falta de ousadia faz você recuar para o mesmo buraco que foi tirado. Porque o que vai mudar a minha vida não é alguém de fora que me pega, mas é o que Deus faz no meu interior, transformando o meu ser, que me faz ter atitude de avançar. E aí sim, alguém de fora vê um potencial em mim e me empurra em caminhos a qual a minha personalidade já está preparado para encarar. Então essas mulheres tiveram ousadia. Vamos falar com Moisés. Ah, mas vamos ter que passar na frente de 3 milhões de euros. Nós vamos sim. A determinação falou, vamos. A autoridade falou, nós vamos. E a outra falou, meus pés têm liberdade. A outra falou, eu quero o prazer do resultado. E a última falou, eu tenho confiança. E foram até lá. Essas 5 mulheres revelam uma personalidade perfeita de quem deve ter ousadia para mudar a nossa vida. Você talvez entrou aqui, você está triste com a vida que você está vivendo, os resultados não são legais, a tua vida não está legal, você não consegue mudar, e Deus está dizendo, meu filho, tem ousadia para mudar a tua vida. Ousadia é coragem. Atos 4:31 fala de uma ousadia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não entrei nesse texto. Deixa eu ver aqui.
Pode pôr para mim? Ah, isso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A palavra intrepidez significa ousadia. Tendo eles acabaram de orar, eles orando, todo mundo orando. Já pensou essa igreja inteira orando? Mas orando, buscando, arrependendo dos pecados, buscando. Daqui a pouco, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. A presença de Deus foi tão forte naquele cenáculo, naquele lugar, que as paredes vibravam. Já pensou as estruturas dessa igreja começavam a vir, um terremoto dos 6.4 da escala Richter. Não, é o poder de Deus caindo e fazendo mexer as estruturas físicas desse lugar. Por causa da oração de um povo. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Quando o lugar treme, eles veem aquilo entra uma coragem dentro deles. E com a coragem eles anunciam. Sem coragem, você não anuncia nada. Se você não tiver coragem, você não fala com ninguém. Você tem vergonha até de encarar uma fila de lotérica. Paga para mim. Não, vai você. Não, vai você. Dá licença, por favor. Se você não tiver um pouco de coragem, você não chega a lugar nenhum. Lembra antigamente que não tinha Google Maps? A gente ia para São Paulo fazer as entregas, tinha que parar no boteco, falar, cara, onde fica tal rua aí? E gritava com o nego. Aqui, vai para trás, aqui, 3, 4 quadras, tá bom, obrigado. Daqui a pouco você andava, não sabia direito, e perguntava, ei, campeão, onde fica a rua tal. Ou seja, se você não tiver um pouco de ousadia, você não vai a lugar nenhum. Você fica andando. A pergunta para o cara, não, vamos olhar as plaquinhas aqui, olhando as plaquinhas de São Paulo, as 2 milhões de plaquinhas aqui para achar qual rua nós quer. Pergunta! Fala! Os casados que aqui estão. Mulher gosta de... Como é que você conquistou sua mulher? Você chegou para ela e... A mulher fica com tom raiva. O quê, rapaz? Vai me amar ou não vai? Não. Tem que ter ousadia para falar. Elas falam, não, vamos falar com Moisés. Vamos falar com Eleazar. Vamos pegar os maiorais, os nobres do nosso povo, os príncipes, e vamos falar diante de todo o povo. Vamos! E confiança fala com determinação. Determinação fala com os pés livres. Os pés livres fala com a autoridade. A autoridade bate um papo com prazer e elas vão. Se você não tiver ousadia, os decretos da tua vida não mudam. E sabe de uma coisa? Esse decreto não era um mau decreto. Era um decreto bom. Um decreto criado por quem? Pelo próprio Deus. Se Deus permitiu a mudança de um decreto que Ele criou para o seu povo, você acha que você não pode mudar os decretos que o diabo plantou na sua mente? O decreto de um pai que amaldiçoou você? Um decreto de uma mãe que te amaldiçoou? Um decreto de uma família ou da sociedade que jogou um peso de negatividade sobre a tua vida de tal forma que você não consegue romper além desse decreto. Eu fui preparado para a derrota, a minha vida nunca vai para frente. O meu pai já falava isso, a minha avó falava isso, que a nossa família, né, é uma família de gente que não vai, de gente que não serve, de gente que não presta, de gente que ali, é só no alcoolismo, sexo, droga, rock and roll, e vivendo só aquela negatividade da escola, da sociedade, e você vive debaixo desse decreto, e você não tem coragem de ter uma autoridade, de mudar essa situação. O meu bisavô foi mulherengo. O meu avô foi mulherengo. O meu pai era mulherengo. E eu quase fui mulherengo. E decidi ser homem de uma mulher só. E namorei 1 ano e 9 meses dessa mulher. 1 ano e 11 meses. E guardamos a nossa pureza. Ela ou dela, eu já vi capotado no mundo. E ano que vem vamos completar 25 anos de casado.
Meu pai andava com 38 na cintura. Já contei a história aqui. Taurus, né, balinha dum-dum. Sabe o que é balinha dum-dum? Aquelas balinhas do 38 que quando entra dentro do corpo, estoura dentro da pessoa. E eu comecei ele pequeno, falou, vou ter minha arma também. Já meti o estilingue. E... pá, pardal, pá, galinha, pá, e aí no estilingue. Logo eu compro a minha arminha. Aí eu comecei a assistir Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Peguei o cabo de vassoura, amarrei o negócio na cabeça assim. E pá, 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 pá. O barulho com a boca era maravilhoso. Pá, 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 pá. Eu, a minha arma. Aí minha mãe comprou uma metralhadora para mim quando eu era criança. Se apertava que acendia uma luzinha em cima. Parece que acho que patinava alguma coisa lá. Eu, uau, uau. Então, um dia eu vou ter o meu 38. E eu decidi ser diferente. Por enquanto eu consegui. Então eu decidi mudar um decreto, que era uma sina da família. Só que você precisa ter um pouco de ousadia, senão você não muda. Desculpa abrir algo meu aqui, talvez vai constranger algumas pessoas. Eu quando era solteiro tinha muito problema com masturbação. Que jovem que não tem, né? Depois que descobre a puberdade. E eu me lembro quando me converti. Eu caía na masturbação, na hora, tomava banho e já ia chorar nos pés do Senhor. Deus, eu prometo que nunca mais. No outro dia, de novo. Aí eu tomava banho. Deus, hoje é de verdade. Eu prometo que nunca mais. Até que, eu folheando a Bíblia, eu descobri 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu estudei esse texto, veio um entendimento. Se eu confessar, a palavra confessar é concordar. Se eu concordar, Deus Ele me perdoa, ou seja, traz paz ao coração. E Ele me purifica, Ele tira aquele mal para que eu não pratique aquilo de novo. Aí você chega diante da cruz, aquela cara lavada, cheia de vergonha. Pai, Tu sabes, né? Tu sabes, o Senhor viu, ou o Senhor tampou a cara, né? Eu estou tendo problema com masturbação. E a hora que eu falava assim, a minha cara assim queimava. E o Senhor sabe, eu não consigo me libertar. E daqui a pouco, gente, quando eu orei, aconteceu um negócio na minha mente, no meu coração, que enfraqueceu o desejo. Pastor, você perdeu a força? Não, eu tenho 3 filhos, já percebeu. Mas Deus organizou em mim isso. E tirou. Mas se você não tem ousadia para falar, note que esse decreto de eu ser aquilo que a minha família estava rotulada, eu precisei quebrar. Tem outros que passei no coração que eu estou trabalhando em mim, que a gente não é perfeito. Então Deus nos dá a oportunidade de mudar decretos e que uma hierarquia familiar deixou, ou que o diabo colocou, ou algumas coisas que até ele mesmo deixou estabelecido, que podem ser ajustados dentro da sua presença. Essas 5 mulheres ficaram incomodadas com esse decreto, e elas clamaram a Deus através de Moisés. Moisés levou para Deus essa situação, e Deus falou, elas têm razão, vamos mudar esse decreto. Mas é mulher, não tem força de falar. Elas têm razão, vamos ajustar esse decreto, para que haja justiça no meio do meu povo. E elas com ousadia. Se você não tiver ousadia, a sua vida não muda. Tem que ter ousadia. Quais são as áreas da sua vida que o decreto fica em cima de você?
Eu nunca vou ser ninguém, eu sou nada, coitado de mim, todo mundo é rico e eu pobre, não, eu só não tá aqui, eu não vou conseguir ter nada além de um chevetão, um monzão, uma mobilete, no máximo morar não sei aonde, em Montemor, ou num lugar não sei lá onde, não, você pode o que você quiser, se você tiver ousadia. O estudo de neurologia provou cientificamente que qualquer ser humano pode ser o que quiser se ele fazer as coisas com determinação. Pastor, eu quero ter mais dinheiro que os Rockefeller. Pode? Já estudou a história dos Rockefeller? Ou dos Rothschild? Ou da família Bush? Essa galera aí que veio da pobreza. O pai dos Rockefeller, dos Rothschilds, a história dele diz que ele não tinha dinheiro para nada. Ele pegava os centavos dele e ele ia nas cafeterias de rico. Ele comprava um café e ficava metade do dia com o café no copo, olhando os milionários que entravam naquela cafeteria. E conforme os milionários entravam, ele ia vendo o comportamento, como é que eles gesticulavam, como é que eles falavam bom dia, qual era o tom de voz deles, né? Como é que eles conversavam entre eles, o tipo de roupa, como eles se vestiam, e aquilo foi entrando na mente dele, e daqui a pouco ele vai embora, no outro dia ele vinha com mais algumas moedas, comprava, sabe aquele café caro de aeroporto, né? Ou de padaria chique, né? E ele comprava mais um cafezinho, e ele tomava o café gelado, e aí ele ia embora, porque já tinha, ou seja, criando na sua mente, né, personificando, encarnando um tipo de cultura, sendo determinado, confiante, tendo autoridade, buscando prazer, tendo os pés livres para mudar a sua vida, a tal ponto que esse homem, até hoje a família deles, são um dos maiores do mundo hoje. Depois você puxa lá no Google, história dos Rothschilds, você vê a história dele. Deve ter muita malandragem e maracutaia no meio, deve ter pacto com o demônio, deve ter um monte de coisa também. Mas você extrai o que é bom e se aplica. Então, ousadia. Segunda coisa que essas mulheres tiveram. Versículo 2 ainda. Vai dizer que elas foram falar com quem, irmãos? Com Moisés e com Eleazar. Segunda coisa, quer mudar o decreto? Vai falar com quem resolve. Não fica no Facebook, se sentindo mal. Vai continuar se sentindo mal mais ainda, porque rede social esmaga o seu coração. Então você tem que saber para quem você fala as suas desilusões. Não é sair daqui, estou desiludido, viu, estou desiludido, viu, estou desiludido. Aí você vem cá, viu, estou desiludido. Viu, vem cá, eu vi também, vamos fazer uma rodinha. Gente, estou desiludido. Não adianta, sua vida não vai mudar. O que você vai alcançar é um monte de fãs que tem uma comiseração por você. Não. Elas foram e vão falar direto com Moisés. Talvez os príncipes abordaram. O que vocês querem? É um assunto particular com Moisés. Quer falar para a gente? Não, é com ele que eu preciso falar. Eu não sei se ele vai atender. Se quiser abrir para mim, eu posso tentar. Não, é com ele. É com ele. E foi falar com ele. Fale com quem resolve. Fale com Moisés, fale com Deus. Moisés foi o quê? Um intermediador. Hoje quem é o nosso intermediador? Cristo. Fale com Jesus, fale com Deus. No nome de Jesus. Tem gente que não resolve. Livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 26. O que está acontecendo? Eliseu profetiza um filho para um casal de idosos. A mulher tem filhos. E daqui a pouco, põe esse texto aqui para mim. 2 Reis 4, 26. Um versículo só. E eu vou falar o contexto desse versículo. Essa mulher recebe um filho por um milagre. Ela era estéril. Ela gera o filho, a criança cresce, daqui a pouco a criança fala, vai com seu pai lá para a fazenda, para o meio, para agropecuária, para o meio agrícola, para a lavoura. E foi para a lavoura com o pai. Daqui a pouco o menino começa a sentir uma dor de cabeça, forte, o menino não consegue suportar a dor de cabeça. O pai pega o filho, dá a mão do funcionário e fala, leva a criança para a mãe dele, para ver o que a mãe dele vai fazer. E a hora que leva a criança para a mãe, a criança fica no colo da mãe e a criança morre. A mãe pega a criança,
deixa no quarto da casa dela, no quarto que Eliseu dormia quando passava pelas regiões da casa dela, e ela vai atrás de Eliseu. Quando ela vai atrás de Eliseu, Eliseu diz para Geazi, seu servo, olha, a mulher que eu profetei um filho, ela está vindo aí. Vai na frente e pergunta para ela se vai tudo bem. Aí versículo 26. Corre a seu encontro e pergunta para ela, vai tudo bem contigo? E aí Geazi foi correndo. Não, ela vai falar comigo. Vai tudo bem contigo? Com o teu marido? Com o menino? Ela respondeu, tudo bem. A criança estava morta na casa dela. E ela, tudo bem. Tudo bem, segurando a cara. Tudo bem. Geazi, mas conta. Por que ela não falou para Geazi, meu menino está morto, dá licença. Não. Porque ela sabia que Geazi não ia resolver o problema dela. Eu não vou abrir as minhas dores para você. Não é você que vai resolver. É Eliseu que vai resolver. E Eliseu, tá bom, vamos atrás dele. E daqui a pouco ela chega para Eliseu, ela entra. Eu pedi algum filho para o senhor? Porque Eliseu profetiza um filho sem a mulher pedir. Por gratidão, por aquilo que a mulher fazia por ela, por ele. Eu não pedi filho nenhum. Eu senti a alegria de ter uma criança, agora eu sinto a tristeza de enterrar. E aí Eliseu pega o bordão, dá na mão de Geazi e fala, Geazi, corre na frente, coloca o bordão sobre a criança para ela ressuscitar. Geazi vai na frente, pega o bordão, põe sobre a criança, mas a criança não ressuscita. Geazi não resolve nada. Quanto Geazi você tem abrido seu coração que não tem poder de resolver nada na sua vida? O seu Geazi é a rede social? É o YouTube? É o Facebook? É o X? É o X? Desculpa. É o Instagram? É o Facebook? Fica abrindo a sua vida para os Geazis. Gente que não merece ver os segredos das tuas dores. As mulheres, filhas de Zelofeade, fizeram certinho. Foram falar com quem resolve. Vai falar com quem resolve. A não ser que você encontre alguém que te leva para quem resolve. Aí você pede intercessão. E a mulher disse, vai tudo bem? Vai tudo bem. Ou seja, eu não quero falar com você. É com Eliseu que eu vou abrir meu coração. Não é com você. Tem pessoas que vêm atrás de mim para conversar algumas coisas. Tem pessoas que vão atrás do outro. E quando eu chego no assunto, a pessoa para de falar. Porque Deus não quer falar comigo, quer falar com o outro. Às vezes quer falar com a Adriana. Às vezes quer falar com outros pastores. Às vezes não quer falar comigo. Ou às vezes quer falar comigo, não quer falar com o outro. Ou seja, a pessoa quer procurar alguém que ela sinta tranquilidade de resolver determinadas situações. Então, primeira coisa, tenha ousadia para mudar os decretos da tua vida. Segunda coisa, vai falar com quem tem poder de mexer nos decretos. Com quem tem poder de mudar as coisas da tua vida. Deus tem poder de mudar decretos da tua vida. Deus tem poder de alterar leis malignas que tentam criar caminhos negativos da tua história, com sinas e crenças que estão na tua mente, que vão declinando a tua vida até os fundos dos maiores poços da história. E terceira coisa que essa mulher fez. Versículo 3. Nosso pai morreu no deserto. E não estava ele entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. O que essas mulheres falaram? O que Deus falou sobre elas? Versículo 6. Disse o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Para você mudar um decreto na tua vida, você precisa falar honestamente. Fale o que é justo, é a terceira resposta. Primeira resposta, seja ousado. Segundo, vai falar com quem resolve. Terceiro, seja verdadeiro, fala o que é justo. Fala o que é, do jeito que é. Fala o que você pensa. Fala o que você acha. Fala as coisas dentro da razão correta. Não é fala por mimadice, é porque eu quero, é porque eu gosto. Não, tem que ter justiça naquilo. Ela falou, não é justo, Moisés. O nosso pai que era fiel a Deus, que nos cobriu dos pavores da vida, que colocou nomes de vitória na nossa vida, morrer, e o nome do nosso pai ser esquecido nas gerações. Nós queremos ter terra para enobrecer o nome do nosso pai, e a história e o legado dele ter continuidade. E Deus está falando, é justo esse clamor delas.
Vamos mudar esse decreto, Moisés. E Deus altera o decreto. Versículo 8 em diante. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Está vendo? Em vez do movimento feminista ficar andando aí, queremos direito, queremos direito, queremos direito, queremos direito. Cala a boca. Vai falar com Deus para mudar os seus direitos. É Deus que muda os seus direitos. É com quem resolve que os seus direitos são mudados. As mulheres que tinham uma desvalorização na sociedade naquele momento foram enobrecidas. E todas as mulheres de Israel foram atingidas pelo benefício de 5 mulheres que com ousadia, autoridade, intrepidez, confiança, liberdade e prazer decidiram mudar os decretos da vida delas. E tiveram as suas histórias mudadas. Então, o decreto foi mudado. Como é que se muda decreto? Sendo ousado, sendo justo e sendo falar com quem resolve. Então, ousadia, fale com quem tem poder de mudar. E fale de forma justa. Essa fala de forma justa, eu quero usar o texto de Lucas 18:13. Lucas 18:13, Jesus vai falar sobre um acontecimento de 2 orações. Um é um fariseu. Qual era a oração do fariseu? Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu sou muito melhor do que ele, Senhor. Responde a minha oração, porque esse cara não presta para nada. Eu tenho guardado os seus mandamentos, tenho guardado a tua lei. E daqui a pouco vem um publicano orando diferente da oração do fariseu, que é essa oração. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Enquanto o fariseu eu sou da Igreja Batista, lugar de esperança. Deus pode responder: meu pastor é o pastor Jefferson. Grande coisa, grande coisa. A minha igreja tem a parede preta, né? Então o senhor tem que responder as minhas orações. Eu sou amigo do Zé Urias, piorou mais ainda, né? Não, eu como no Crisburg, grande coisa, está engordando, não sabe por quê. E vai, não adianta. Deus responde a minha oração, porque meu amigo é o Bruno Leite. Eu compro na loja Alegra as minhas capinhas de celular. Pode, Ilana? Não? O publicano baixou a cabeça, em pé, ele não tinha nem coragem de ajoelhar. E ele batia a mão no peito: Senhor, se propício a mim, pecador. Olha para mim que não sou ninguém. Olha para mim que não presto para nada. Olha para mim que não tenho força de ser leal, de ser fiel, de ser honesto, de ser justo. Senhor, essa oração é uma oração justa. Por que é justa? Ela não é justa porque ela é tipo assim, não, o cara tem razão. Não, ela é justa porque ela é recheada de sinceridade. A sinceridade muda decretos na sua vida. Senhor, eu não consigo largar do cigarro. Senhor, eu não consigo largar da pornografia. Senhor, eu não consigo, me ajuda porque eu não consigo largar das drogas. Senhor, eu não consigo largar de falar palavrão de vez em quando. Senhor, olha para os meus pecados, me ajuda. Ele está praticando 1 João 9, está confessando os seus pecados. E a resposta do versículo posterior vai dizer que Deus ouviu a oração do publicano. Isso é uma oração justa e muda decretos negativos da tua vida. Quanto mais você expõe os teus lixos para Deus, mais Ele vai varrendo e limpando a tua vida. Nós temos que tomar cuidado com o nosso crescimento. Essa igreja está muito boa, muito bonita. Vamos construir, quem sabe, numa igreja de pilares banhados a ouro. Mas se a gente perder a humildade, Deus some dessa igreja e não entra mais aqui.
Aí vamos ser só uma religião. Uma boa música legal. Um pastor que massageia o meu ego. E um point para a cidade. Não. Deus nos chamou para mudar decretos negativos na tua vida. E eu finalizo, talvez você entrou aqui hoje. E você carrega um decreto. O decreto é uma sentença selada no seu psicológico. Que não deixa você avançar para patamares mais altos de que você deveria avançar. E Deus está dizendo, vem com ousadia falar comigo. E eu sou a pessoa certa. E seja sincero. E eu mudo a tua vida. Deus vai mudar decretos hoje à noite aqui. Pastor, acho que o meu decreto é morrer de diabetes, porque toda a minha família de 300 gerações teve diabetes. Ah, então pronto, né? Agora você é obrigado a morrer de diabetes. Dá uma cortada no açúcar, vai cuidar do pâncreas, faz exercício físico, muda as questões psicológicas para que a tua diabetes psicossomática não fique atingindo. Eu duvido, e fale com Deus, eu duvido você morrer de diabetes. Minha mãe morreu de diabetes, minha família tem diabetes. Eu estou fora de morrer de diabetes. Acompanhe a minha vida para vocês verem. Mas eu gosto de doce. Mas eu estou lutando. Oh Deus, aquela paçoca do boteco. Eu suspiro, Senhor. O doce, o pudim. E Deus falou, pudim não pode. Pudim, não pode não. E não. Então, precisamos mudar os nossos decretos. Todo mundo morreu de infarto, morreu de infarto. Todo mundo morreu de AVC, também eu vou morrer de AVC. Você está até escolhendo o jeito que você vai morrer. Você está chique, hein? Se for para escolher, eu vou morrer dormindo. Quero acordar. Domingo para segunda. Pesado, dormir e acordar no celestial. Os anjos, passou asa perto aqui. Ótimo. Quer nem ver morrendo. Não. Tem decretos que você pode mudar na sua vida. Ah, na minha família todo mundo morre novo. Ore a Deus, fala, Deus, eu não quero morrer novo. Eu quero morrer velho. Tem dia que eu vou orar de segunda-feira aqui, alguns irmãos ouvem. Senhor, abençoa o meu pulmão, meu rim, meu fígado, meu baço, meu pâncreas. Toca nos meus ossos, na minha pele, na minha carne. Toca nas veias respiratórias, veias urinárias, nas veias, nas artérias, nas carótidas. Senhor, desentope as minhas veias, me livra do AVC. Senhor, me dá saúde. Eu não quero ficar doente. Começou a espirrar, Senhor, eu vou tomar esse remédio, mas põe teu poder nesse remédio para ele fazer efeito, para me curar. E você pode mudar decretos na tua vida. De morte, e aquilo que é morte pode virar vida. Só que você precisa ser ousado. Você precisa falar com quem pode mudar. E você precisa ser justo, ser honesto. E ele muda a tua história. Você não precisa terminar assim, do jeito que você vive. Não precisa. A não ser que você não tenha força de mudar e desista. Mas você pode mudar a história da sua vida. As filhas de Zelofeade mudaram a história das mulheres da sua época. E olha nós aqui, quase 3.500 anos depois, falando dessas mulheres. Nós vamos mudar decreto aqui agora. Orando. Mas você tem que ter um conjunto de personalidade das 5 filhas de Zelofeade. Você precisa ter confiança, determinação, ter os pés livres, ter autoridade e buscar o prazer do Senhor, não o prazer da carne, o prazer de Deus na sua vida. E aí sim, você vai com ousadia, vai falar com quem resolve e vai ser sincero no seu coração. Hebreus 4,16. Coloque esse texto para mim aqui. Hebreus 4,16. Eu fecho com ele. Olha o que diz esse texto. Eu ia falar ele na primeira resposta, mas eu vou deixar para o final aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa o texto aqui, eu vou interpretar ele. Ou seja, acheguemo-nos, portanto, de que jeito no trono de Deus? Confiança.
Pai, estou aqui na tua presença com ousadia. Aquelas mulheres falam, dá licença, senhor Moisés, vou limpar o pé, tem cachorro? Não, estou entrando. Não, elas chegaram com ousadia, porque a causa delas era justa. Então elas chegaram, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. O que é a palavra graça? Graça do grego charis, que significa favor imerecido. Sabe o que é graça? Trono da graça? É o trono de Deus me fazer favores que eu não mereço, mas Ele faz porque Ele me ama. Trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é eu merecer o inferno, e Deus fala assim, eu não vou te dar o inferno, porque eu te amo. Um teatrinho, já fiz isso, vou repetir. Você precisa guardar isso. Misericórdia e graça andam junto. O que é misericórdia? É olhar para o inferno e falar, eu sou culpado de tudo, eu mereço o inferno. E quando você for cair, uma mão te pega e fala, não vai não. Você não vai receber o mal que você merece. Aí Deus fala, dá meia volta. Pronto, deu meia volta. E agora? Que coisa linda, esse é o céu, a glória, a majestade, todas as bênçãos de toda a eternidade. Eu não mereço isso. E quando você vai dar um passinho para trás, o Espírito Santo depois fala, mas eu quero te dar. Você vai receber. Isso é graça. Misericórdia é não receber o mal que você merece. Graça é receber a bênção que você não merece. E Deus está dizendo, vem com confiança falar comigo. Mas vem com fé. Vem com firmeza. E eu cesso as maldições da tua vida e te empurro para uma vida de bênção. E eu mudo os decretos negativos da tua vida. Talvez você entrou aqui hoje e você está com a mente carregada de negatividade, de angústia. Você não precisa morrer com essa angústia. Vai viver o luto até onde? Essa tristeza vai morar dentro de você até que dia? Vai viver nessa depressão até quando? Vai deixar as desgraças da vida pegar você até onde? É como se Deus estivesse falando, eu deixei a história dessas mulheres aqui, para que quem lesse e entendesse a história dessas mulheres, reagisse na vida, e ver que eu posso mudar os decretos que existem sobre elas. Ah, irmão, Deus tem tanta coisa boa para a gente, e a gente fica preso nas pequenas coisas. Deus doidinho de vontade de te abençoar, e você, não sei, né, se Ele quiser dar, não, tudo bem, não, pode ser não, Ele quer te dar, e eu vou repetir uma frase que eu sempre falo aqui, Deus tem vontade de te abençoar, muito mais do que você tem vontade de ser abençoado. Deus quer muito te abençoar, mais do que você mesmo. Não sei, né, porque, não, talvez eu não sou digno, não sei, se for a vontade dEle, não. Deus me abençoa, prospera a minha vida, Deus me ajuda, Deus amplia meu rebanho, minhas ovelhas, preciso terminar minha casa, meu carro, me ensina a cuidar melhor da minha esposa, me ensina a ser um pai melhor, muda o meu caráter, meu jeito de ser. Senhor Deus, tem tantos erros na minha vida que eu preciso tratar, e eu estou sendo sincero aqui, estou falando com quem pode mudar, estou tendo ousadia de falar com o Senhor, e estou sendo sincero, muda os meus decretos negativos, e traga a positividade da tua glória sobre a minha vida, e Ele vai fazer, Ele vai mudar, Ele vai orientar, Ele vai mostrar caminhos, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se coloque em pé, quero orar com você hoje à noite.